Olá, galera. Pessoal, o lance é o seguinte, nós vamos aproveitar esses últimos acontecimentos, né? Nós vamos levar em conta as aulas que tivemos nesses últimos, nossos últimos vídeos, né? Sobre a introdução e a conclusão da redação do Enem, né? Nos padrões do Enem. E aí nós vamos aproveitar esses últimos acontecimentos que envolvem uma série de polêmicas, né, para desenvolvermos uma redação inicial. Tá? Essa redação inicial, bom, nós já falamos, né, em outros vídeos, em outras aulas, que a redação do Enem, ela abaixo de 8 linhas, ela nem é corrigida, né, ela é considerada em branco. E aí a partir de 8 linhas, né, ela é corrigida. Isso não significa dizer que você possa fazer uma redação de 10 linhas. Né? Ela vai ser corrigida, mas você não vai pontuar quase nada. O que é uma redação interessante no Enem, assim, que esteja dentro dos padrões para uma boa pontuação, né? Dependendo, obviamente, do conteúdo lá. Ela precisa estar entre 25 e 30 linhas. É o ideal que eu recomendo. E recomendo pelo menos 4 parágrafos, tá? Porque aí você vai ter um parágrafo para a introdução, pelo menos 2 parágrafos para desenvolvimento e um parágrafo para conclusão com aquela proposta, né, de resolução do problema, tá? Que é um detalhe que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, essa proposta de solução. Você não tem que solucionar o problema, tá? Que fique claro isso. O último parágrafo, quando a gente fala nessa proposta de solução, você não tem que resolver o problema, mas você também não pode fazer uma espécie de campanha, né, do tipo, então, meu povo, vamos fazer isso, então, pessoas, vamos fazer aquilo. Não é assim, porque você não está se referindo, você não está falando com o leitor, né, de uma forma direta assim. Você está defendendo um ponto de vista e você está apresentando uma proposta de solução. Essa proposta de solução, ela precisa ser viável, tá? Só estou relembrando, a gente teve aulas recentes sobre isso, e inclusive eu compartilhei, né, o link do canal lá do professor Noslen, né, com aulas sobre isso também, além das aulas que eu já tinha dado. Então, só lembrar esse detalhe, tá? A proposta de solução, ela precisa ser viável. Ela não pode ser subjetiva. Tá? Nada de coisas do tipo, vamos falar aqui dentro dessa questão, né, da violência contra a mulher, e aí você coloca lá como uma solução, assim, uma viagem na maionese, nós temos que conscientizar a população. Isso é muito vago, gente, isso é muito subjetivo. Você precisa dizer como seria essa conscientização. Se você disser que uma das soluções razoáveis é a educação, né, de meninos, principalmente, né, lá desde cedo, ser para o respeito à irmãzinha, o respeito à coleguinha, o respeito à mulher, isso é razoável, né? Isso é uma solução razoável para combater o machismo, essa coisa da violência contra a mulher, sem dúvida alguma. Você especificou bem o que fazer. Né? Agora, se você diz simplesmente, vamos conscientizar, vamos fazer panfletagem, não, você precisa ter uma proposta, tá, viável, tá, possível, tá, com detalhe. O que eu estou propondo fazer, tá, que não seja uma coisa assim tão vaga, tão indefinida, tá? Você precisa ser objetivo. Então, vamos lá. Retomando aí os acontecimentos, né, desses últimos dias, o caso que envolve abuso sexual da menina lá de 10 anos, né, que é abusada pelo tio desde os 6. Ainda está se investigando, mas talvez outras pessoas da casa também tenham abusado da menina. E a menina é abusada, então, dos 6 aos 10. Aos 10 ela engravida, aí ela tem, óbvio, né, direito ao aborto, até porque uma criança de 10 anos não tem condição, né, de dar à luz, o corpo não está maduro para isso, não está pronto para isso. E aí há o direito, portanto, dela fazer o aborto. E aí vem toda essa polêmica que envolve intolerância,
que envolve porque é contraditório de você dizer, você pode ser contra o aborto, não é essa a questão, você pode ter suas razões para ser contra o aborto. Agora, quando você usa o argumento de que você é a favor da vida e por isso aquela menina de 10 anos não podia abortar, você está condenando à morte a menina de 10 anos. Você tem ali, gente, uma criança grávida de uma criança. E uma criança já viveu 10 anos e está ali, diante de nós. E a outra criança está lá dentro em formação, ainda não nasceu, ainda não está concluída, e vai matar a criança de 10. Porque dificilmente aquela menina teria chance de sobrevivência. Né? Então esse papo de, não, eu defendo a vida de quem? Afinal de contas. Né? E a outra coisa é que as religiões, elas podem sim ter os seus dogmas. Qual é o problema nesse episódio da menina lá grávida que precisou interromper a gravidez? Qual é o problema religioso ali? É quando a religião acha que tem que impor os seus dogmas a todo um país. Nós já falamos muito disso em aulas presenciais, inclusive. Né? Tudo bem o cristianismo ser o cristianismo católico, evangélico, né? Protestante histórico. Tudo bem esse pessoal ser contra o aborto. Ninguém está questionando isso. Agora, esse pessoal tem que entender que isso precisa ficar restrito à igreja deles. Isso precisa ficar restrito a quem faz parte da religião deles. Gente, eu sou evangélico, eu sou de formação batista. E eu entendo e respeito a posição das igrejas. Agora, eu não respeito de jeito nenhum quando essas igrejas extrapolam as suas fronteiras e querem impor suas regras para o país. Aí não, porque você não é obrigado a ser evangélico, a ser católico, a ser cristão. Então, logo, esses dogmas, eles não podem ter valor para a sociedade como um todo. Eu não posso, enquanto elemento de uma igreja, querer impor a minha visão para a sociedade. A sociedade não faz parte da igreja. Então, dentro do contexto da igreja, a igreja lá defender, ok. Só que a igreja também precisa lembrar que ela tem que educar os seus meninos para que não neguem a paternidade quando engravidam alguém. Seus meninos, seus homens, adultos. Né? A igreja precisa educar esse pessoal para eles entenderem que quando eles engravidam uma menina, uma mulher, seja lá em que idade for, eles precisam assumir a paternidade. Porque, via de regra, quando uma mulher aborta, é porque um homem abortou primeiro, negando a paternidade, não assumindo a sua participação ali. E aí é esse homem que depois vai para a rua e chama essa mulher de aborteira. Né? Mas ele negou primeiro. Então, assim, que a Igreja Católica tenha seus princípios, seus dogmas, a Igreja Evangélica, sem problema, gente. O Estado é laico. Agora, querer impor isso para além das suas fronteiras, aí é o absurdo do absurdo. Aí é você querer cristianizar o país na marra. Tá? Essa é a questão. E aí você tem aquele grupo que vai para a porta do hospital, médicos que entram lá onde a menina está internada, né, na enfermaria para tentar convencer na última hora a não fazer. Aquelas pessoas gritando assassina para a menina, assassino para o médico que vai fazer a cirurgia. A menina tendo que entrar no porta-malas de um carro para conseguir chegar ao hospital. Gente, aquele povo gritando aquilo não tem nada a ver com cristianismo. Né? Aquilo é um cristianismo louco, fanático, querendo impor. Então, ou seja, todo mundo que não é cristão tem que se submeter às normas das igrejas, é isso? Então, mesmo que você não se torne um cristão, você tem que aderir. Essa é a questão. Né? Então, no que diz respeito à violência contra a mulher, no que diz respeito aos casos de pedofilia na Igreja Católica, que tem a rodo, casos de agressão física e psicológica na Igreja Protestante Evangélica, caso de estupro na Igreja Evangélica. Então, isso tudo é crime hediondo. Né? E aí vem o bispo da CNBB, vem pastores dizerem que aquilo que a menina de 10 anos fez é crime hediondo. Gente, crime hediondo, pelo amor de Deus, é o que o tio dela fez. É o que aquela sociedade estava ali fazendo na porta do hospital. Aquilo é crime hediondo. Tá? Então, enfim, diante desse tema, assim, recentemente nós tivemos um caso, né, no Amazonas, em que uma menina de 13 anos não interrompeu a gravidez, né, naquela pressão de dar à luz,
e morreu no parto. Então, suponho que a igreja tenha ficado feliz ali, tenha ficado satisfeita, porque, né, ela não abortou, mas ela morreu. Mas ela já tinha vivido 13 anos. Né? Gente, 96, tá? 96 meninas, crianças e adolescentes, tá? São estupradas por dia no Brasil. Tá? 96. Isso nos números, né, que chegam aos cadastros, registros que são feitos. Ou seja, isso é crime hediondo e não interromper uma gestação num contexto daquele. E aí esses mesmos religiosos que vivem enaltecendo Israel e carregando a bandeira de Israel pela rua, gente, Israel, o aborto é a coisa mais tranquila do mundo. Para você ter uma ideia, em Israel todas as meninas menores de 18 e maiores de 40, elas podem fazer o aborto por qualquer razão. Elas não precisam ter uma justificativa, uma explicação fantástica para abortarem. Tá? Nesse período aí, depois de entre 18, né? Completou 18, então entre 18 e 39, ela precisa ter algumas justificativas, mas a decisão é sempre dela, tá? Não tem participação do macho da espécie na decisão, nada disso. Agora, antes de 18 e depois de 40, todo pedido é aceito para abortar. E o aborto é feito nos hospitais regulares. Em Israel se entende que o direito à vida começa a partir do momento do rompimento do cordão umbilical. Tá? Desconectou o cordão umbilical, a partir dali aquela criaturinha passa a ter direito à vida protegido pelo Estado. Até a desconexão do cordão umbilical, quem determina é a mãe, é a mulher. Tá? Então, assim, para quem vive aqui enaltecendo o Estado de Israel, não tem noção de que em Israel a coisa funciona desse jeito, né? Com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza. Então, independente da visão que você tenha, tá, de aborto, eu quero chamar a atenção para a intolerância, né, num caso como aquele. Bom, diante disso, eu vou colocar aí uma proposta de redação, tá? Essa proposta de redação completa, tá? É a primeira que a gente está fazendo assim no EAD completa, né? Que é com um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão com proposta de solução. Tá? A sua redação, como é a primeira que estamos fazendo aqui, eu vou deixar que ela fique entre 20 e 30 linhas. Tá? Pode ficar entre 20 e 30. E aí você atende ao tema que foi proposto, que está sendo proposto. Eu estou apresentando aqui a situação, né, principal, para a partir dela, né, criarmos, refletirmos, pensarmos e criarmos esse texto dissertativo, argumentativo, nos moldes do Enem, tá? Com esses 4 parágrafos. Então, é essa questão, tá, da violência contra mulheres e meninas no país e o direito ao aborto nesses casos. Eu quero que você se posicione sobre isso, mas eu vou lá na parte escrita da aula ser mais específico em relação a esse tema, ok? Então, um abraço para todas e todos.